momento único, gente. Shalom, amados. Como vocês professaram, meu amigo Logan, Beatriz, que te conhecia há pouco tempo, mas esse cara não parava de falar de você. E é lindo ver o homem que você se tornou, Logan, chegando aqui. Mas para você chegar aqui, você teve que passar por uma transformação. E eu comecei falando Shalom, que foi a placa que o Thomas trouxe, dizendo que ele está aqui. E isso eu declaro sobre vocês. Shalom, a paz de Deus, essa paz que vocês carregam, que ela seja plena, que ela continue crescendo cada vez mais em vocês. E Shalom significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Que assim seja esse matrimônio, que assim seja a vida de vocês, e assim seja a vida de cada pessoa que está aqui, cada convidado de vocês. Parabéns pela atitude que vocês estão tendo numa época onde o relacionamento se tornou obsoleto, onde muitos não valorizam mais a família, onde os divórcios têm aumentado e não se fala mais em casamento. Se perdeu o significado do que é realmente o casamento. E não se trata de uma religião, é uma instituição feita pelo Senhor. Para quê? Para que o homem pudesse ser feliz. E muitos hoje têm medo de ter essa atitude que vocês tiveram. Eles querem ser felizes, mas querem ser felizes do seu jeito. E quando alguém decide se casar, não é para viver do seu jeito. Logan, você não vai ser feliz. O seu propósito é fazer a Beatriz feliz. Bia, você não vai ser feliz. Seu propósito é fazer ele feliz. E hoje se perdeu o sentido do que é casamento. E talvez vocês não conheçam, mas em Efésios vai dizer que assim deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Ver hoje a união de vocês não é só uma gratidão e uma honra para mim. Eu vejo como um exemplo. Logan, você sabe que eu sempre te admirei, um homem de nobreza, um homem que sempre falou que ia fazer e fez, e não sabia o que a Beatriz pensava de você. Caraca, será que vai dar certo ou não? Será que ela pensava em você? Beatriz, parabéns por ser essa mulher sábia. Porque muitos pensam que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Mas não é. Isso é um erro. Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. O Logan só é esse homem porque ele tem você. Muitos confundem o significado do que é submissão. Submissão não é você ser abaixo dele. É você estar atrás dele para que ele dê a vida dele por você. Existe um segredo depois de o homem deixar seu pai, sua mãe, se unir à sua mulher. É porque esconde um outro ministério. O ministério de Cristo dando a vida por cada um de nós. Que você, Logan, possa receber esse ministério. Entender que casamento é um propósito de Deus para a família que Ele tem para cada um de vocês. Para que quando vocês dois estiverem juntos, vocês percebam como é o amor de Deus por vocês. A fidelidade do Senhor por vocês. O amor, a compreensão, o aconchego, o abraço. Nos dias bons, nos dias ruins. Todo o tempo. E não existe nada mais forte do que o cordão de 3 dobras. Ele não se quebra facilmente. Vocês sabem por quê, né? Porque é um elo que vocês têm com o Senhor aqui na terra. Para vocês fazer a vontade dEle. Para vocês provar para essa galera que não sabe o que é propósito. Para as pessoas que não sabem o que é identidade, Beatriz. Vocês dois têm um propósito lindo do Senhor. Não só de se casarem, mas de construir uma família que vai impactar gerações. Eu vejo isso no olhar de vocês. Vocês não estão se casando para fazer as suas próprias vontades. Vocês estão fazendo a vontade do Senhor. Vocês estão indo na contramão do mundo. E por isso, muitas pessoas vão dar palpite. Muitas pessoas vão ficar contra. Mas isso faz parte do processo. Porque assim como foi com Cristo, vai ser com vocês. Mas você tem o Logan, que vai dar a vida por você. E Beatriz, você é o suporte desse homem. Porque nos dias ruins, o homem mais forte chora. Eu nem achei que ele ia chorar hoje. E hoje poder ver isto é incrível. Que vocês guardem sempre o Senhor no coração. Que o Senhor seja o alicerce de vocês. Porque no dia ruim, se o Senhor não for com vocês, se vocês não tiverem Ele como alicerce, vocês vão cair. O cordão de 3 dobras não se quebra porque Ele é a dobra mais forte.
quanto mais perto vocês estiverem dele, individualmente vocês vão estar mais perto um do outro. E não ficando só nas minhas palavras, agora vai chegar na parte mais simbólica da cerimônia, o ato de entregar as alianças. Aliança que perdeu o significado. E esse pequeno anel hoje vai perder o símbolo de joia. Não vai ser só joia. É o símbolo visível de um pacto invisível que vocês estão fazendo aqui na terra. Amém? Pode trazer as alianças. Esse pacto invisível que vocês fizeram não foi com o homem, foi com a força superior que muitos chamam de Deus. Esse pacto diz: eu vou estar com você todos os dias, eu vou lutar por você, eu vou permanecer até o fim, mesmo quando for mais fácil ir embora. Essa aliança que tem uma forma circular, ela não tem começo, ela não tem fim. Assim deve ser o amor de vocês. Todos os dias, que vocês possam entender que por mais que ela tenha ouro e possa até brilhar, a luz mais forte que tem é das decisões diárias que vocês tomam de perdoar um ao outro, de se amarem, de saber recomeçar. E a promessa que vocês vão fazer já já, um pro outro, não é entre duas pessoas, é entre três. É de Deus e vocês, até o fim. Chegou a grande hora. Logan, com as suas palavras, expressa sua gratidão para Beatriz. Bia, obrigado por você me apoiar sempre quando ninguém mais me apoiou. Obrigado por você me fortalecer, por você ser a minha base, o meu refúgio. Toda vez que eu precisei de alguém, eu sempre pude contar com você. Estou me casando com você para que você possa contar comigo sempre até o resto da sua vida. Obrigado pela pessoa maravilhosa que você é. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua sabedoria. E obrigado pela sua obediência que você tem com Deus. Você tem me ensinado todos os dias a ser mais obediente, a ser sábio, a ter calma, ter paciência e me colocar no eixo. Vou te entregar essa aliança agora, pra gente selar a nossa aliança. Eu, você e o Senhor. Obrigado por tudo, tá? Beatriz Moura Bruno Oliveira, com essa aliança, eu te recebo como a minha esposa. E eu prometo te honrar, te respeitar e te amar até o fim. Até que a eternidade nos una. Logan, estou muito feliz por esse momento. Estou muito feliz por quem a gente se tornou, por tudo que a gente passou. Tudo que a gente passou aconteceu para que a gente chegasse aqui nesse momento agora. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por cuidar tão bem de mim.
Muito obrigada por buscar evoluir todos os dias. Muito obrigada por ter amadurecido, mudado, crescido e por fazer isso sempre. Se esforçar tanto para cuidar de mim e para me fazer feliz. Eu tô muito feliz, tô um pouquinho nervosa. Mas que o Senhor abençoe muito esse momento, que o Senhor abençoe muito a nossa família que a gente está construindo agora. E obrigada por ser temente ao Senhor, obediente. E é isso, tô muito feliz. Logan de Souza Oliveira. Com essa aliança, eu te recebo como meu esposo. E eu prometo te honrar, te respeitar e te amar todos os dias, até que a eternidade nos una. Que essa aliança carregue a representação do fogo da fidelidade do Senhor sobre a vida de vocês. Que dia após dia vocês possam se conhecer mais, ter mais experiências um com o outro, que vocês possam prosperar sobremaneira, porque o Senhor não limitou a prosperidade sobre vocês, porque um coração generoso prospera. E eu tenho visto o crescimento de vocês com um coração voluntário, disposto a sempre servir. Que essa aliança seja um potencializador do propósito que o Senhor tem para vocês. Que o chamado dele venha a ser clarificado dia após dia. E que muitos olhem para vocês e se inspiram e possam glorificar o Senhor através do casamento de vocês. Nossa história foi escrita por Deus com detalhes que só Ele poderia sonhar. De uma amizade que floresceu, nasceu um amor com propósito. E hoje, com o coração cheio de gratidão, eu reconheço o quanto o Senhor foi bondoso comigo ao colocar você na minha vida. Ao seu lado eu cresci, amadureci e aprendi o valor de caminhar em aliança. Mesmo nos momentos difíceis. Tudo cooperou para que hoje a gente estivesse aqui, vivendo essa promessa. Isso aqui é uma promessa. O que eu mais admiro em você é o seu temor ao Senhor, a entrega, a transformação, a coragem de crescer e obedecer. Ver o homem que você se tornou, firme, maduro, constante, só me dá ainda mais certeza de que eu quero viver essa missão com você. Hoje, diante de Deus e das pessoas que amamos, eu faço os votos com a minha alma. Prometo ser uma mulher segundo o coração de Deus. Fiel, prudente, dedicada, que edifica e não destrói. Como diz em Provérbios 31:11, o coração do seu marido confia nela e não lhe faltará ganho. Quero ser essa mulher para você. Aquela em que você pode confiar sempre. Prometo andar ao seu lado com honra, lealdade e amor. Prometo te respeitar, te apoiar e estar contigo na alegria e na dor, na calmaria e na batalha também. Prometo seguir com você a missão que o Senhor nos confiou, porque não estamos juntos por acaso. Fomos unidos por um propósito eterno. E acima de tudo, prometo amar você com um amor que vem de Deus, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Você é a resposta de oração. E eu quero ser todos os dias uma resposta de Deus para sua vida também. Que doideira, hein?
amor, Beatriz Moura Bruno Oliveira, para mim é um privilégio, uma honra te passar pro meu nome. Você sempre foi a pessoa tão especial para mim. Desde o momento que eu te conheci, desde a primeira vez que eu te vi, eu sabia que eu ia ter algo com você. Eu só não sabia o que. Mas eu lembro como se fosse hoje. Eu conheci a minha esposa porque eu estava atrasado para ir para a escola. Eu acordei atrasado para ir para a escola, fiz minha mochila, arrumei minhas coisas, arrumei minha roupa e fui atrasado. No momento, eu odiei aquela situação, porque ninguém gosta de se atrasar para algum compromisso. Mas se eu soubesse que aquele atraso ia dar o amor da minha vida, eu teria me atrasado ainda mais. Cheguei na escola, o portão estava fechado, não deixaram eu entrar. E aí eu tive que bater o pé, tive que insistir, tive que conversar, convencer para deixarem eu entrar aquele dia. E aí eu consegui. Depois de muito esforço, consegui, entrei. E segundos depois, minutos depois, eu vi uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida. No corredor da escola, estava você. Lá, parada, perdidinha. Era a primeira vez que você estava naquela escola. Mas ali naquele momento, eu tive a plena certeza que você é a mulher mais bonita que os meus olhos já viram. E eu lutei, batalhei. Você sabe o quanto eu fiz força pra gente dar certo. O quanto eu fui atrás. Porque eu não aceitava, de hipótese nenhuma, não casar com a mulher mais bonita que eu já vi na minha vida. E depois de me aproximar, depois de insistir, eu conheci coisas que são mais bonitas do que a sua beleza. A sua alma, o seu coração, o seu espírito, a sua dedicação, a sua sabedoria. As pessoas normalmente me falam, meus amigos, que eu sou um cara muito inteligente, muito sábio, enfim. Mas é porque não conheciam você. A sua sabedoria é como a sabedoria de Deus. Ela vem do alto. Tudo que você me fala entra no meu coração e faz muito sentido. Eu estou me casando com você, eu resolvi me casar com você, não foi só pela sua beleza, pela sua aparência, nem pela sua sabedoria, ou enfim, mas é porque você consegue despertar em mim e me fazer ser a melhor versão de mim. Uma pessoa que eu jamais imaginaria conseguir ser um dia. Uma pessoa confiante, uma pessoa obediente a Deus. E eu aprendo muito isso com você. Então, o que eu tenho para falar para você é que a partir desse momento, desse casamento, dessa aliança que a gente está fazendo com o Senhor, você vai ver um homem ainda mais dedicado. Você vai ver um homem ainda mais devoto, um homem ainda mais comprometido, leal, e você vai ter o meu amor, o meu servir pro resto da sua vida. Antes eu podia achar que estava preparado, achar que eu tinha todas as características que precisava para ter você ao meu lado. Mas hoje eu realmente estou preparado, porque antes eu poderia fazer doideira por você. Mas só hoje, depois do nosso casamento, eu sou capaz de morrer por você. E eu vou morrer por você se for preciso. Você é minha mulher. Você é a pessoa mais importante que eu tenho. Mais importante. Você é a pessoa que sabe me entender, sabe me escutar, sabe me direcionar e sabe colocar a semente certa no meu coração para que eu aponte para o lugar certo e vá firme. Eu já fiz doideira nessa vida, fiz muita loucura, você sabe. Loucuras boas e loucuras ruins. Mas em toda doideira boa, toda ideia, toda inovação,
toda coisa nova que eu queria propor, você foi a única, no meio de todo mundo, foi a única que me apoiou, que estava comigo, que sabia que ia gerar resultado daquela minha ideia. E quando eu te pedi em casamento, eu falei o significado do seu nome, que é bem-aventurado. E eu perguntei para você se você estava pronta para viver a maior aventura das nossas vidas. E realmente foi loucura pra gente estar aqui. A gente passou por muita coisa doida nessa fase de noivado. Mas a doideira vai começar agora. E aí eu te pergunto, Beatriz, eu sei que você está pronta, não vou te perguntar. Mas agora eu decreto. Agora sim a gente vai viver a maior aventura das nossas vidas. Pode se juntar qualquer um contra nós, qualquer um contra o nosso caminho, qualquer coisa pode acontecer. Mas agora a gente vai viver a maior aventura das nossas vidas. Vamos gerar uma família, vamos crescer junto, orar junto, buscar o Senhor junto, tudo que for preciso, juntos. E principalmente com Deus, porque essa é a aliança. Obrigado pela sua vida, obrigado por estar comigo. E vamos pra cima junto. Te amo. Uma salva de palmas, gente. E nós podemos ver que isso não é apenas uma declaração superficial. É uma declaração da alma de cada um dos dois. E eu peço para que você se levante. Nós iremos abençoar esse casal. Antes de mais nada, para que todos presenciem, aqui não saiu apenas o rito de uma alma, o rito de um corpo, mas de um espírito, que agora se tornou um. Dito isso, taran, taran, pode beijar a noiva. Aleluia! Nossa, eu esperei mais de 6 meses. Quanto tempo que a gente esperou para encostar o meu lábio no seu lábio? Foi mais de 6 meses, acho que foi uns 7, 8, por aí. Eu tô me sentindo até mais pra cima, energizado. Dopamina alta. Que vocês sejam muito felizes. É lindo ver na prática como vocês se amam, como vocês demonstram mais do que em palavras, mas nas práticas, na atitude, principalmente 6 meses. Isso mostra não só vontade, não mostra só amor, isso mostra renúncia. Isso mostra o poder realmente do que é decisão. E se vocês suportam isso um pro outro, o que é uma perseguição? O que é o dia ruim? Para pessoas que estão decididas a renunciar a si mesmas em prol do amor, em prol do propósito. Que vocês, dia após dia, sejam como o cedro do Líbano, findados, plantados, onde pode vir tempestade, vento forte que não vai derrubar. Vocês vão crescer sobremaneira. Que aqueles que tentarem derrubar vocês vão ter que crescer um pouquinho. Porque vocês estão firmados na rocha, que é Cristo. Naqueles que tentaram derrubar e que acharam que tinha acabado. E talvez até vocês um dia achou que tinha acabado. Mas lembre que o ministério do nosso Senhor começou com a tragédia, com a morte dele na cruz. E quando ressurgiu, a glória da segunda casa foi muito maior do que a primeira. E eu declaro isso sobre a vida de vocês, que tudo aquilo que perdido foi, nem se compara com aquilo que um dia vai vir. Que vocês sejam muito felizes. Beatriz, bem-aventurada, significa felicidade. Que vocês sejam
felizes, não apenas alegres. A alegria ela é circunstancial, a felicidade ela é plena. A felicidade está na realização de um propósito. E eu posso ver que o propósito de vocês não se cumpriu. E é só o começo de uma grande história. Que vocês sejam muito felizes. Eu amo vocês. Se você está aqui, tem um propósito. Hoje em dia, como eu falei para eles, tá faltando pessoas com o culhão de um homem para assumir a responsabilidade de ter uma família. Tá faltando mulheres sábias a ponto de não abandonar o seu lar e se dedicar ao seu marido, à sua família. Mas se você tá aqui hoje, é porque você acredita que realmente ainda existe amor. Não é só por um afeto. Porque muitos que estão aqui talvez já passaram por um momento ruim, talvez estão a ponto de se separar. Talvez estão a ponto de desistir ou nem acreditam mais no amor. Mas acredite, o amor ele não faz parte dessa terra. O amor é uma frequência divina. O amor não é sobre merecer. O amor é sobre construção. É dia após dia você renunciando a si mesmo. Dia após dia, você se pondo no lugar do outro, dia após dia, você mostrando o que é perdoar, o que é se dedicar. Então, se você está aqui, feche seus olhos e nós iremos declarar a bênção sobre esse casal. E lembre que a bênção que você está declarando sobre ele, ela retorna para ti. Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor, porque o Senhor já esteve aqui desde o começo, o Senhor continua conosco. Mas, Pai, nós declaramos uma bênção especial, sobremaneira, sobre a vida do Logan, sobre a vida da Beatriz e das pessoas que estão intercedendo sobre ele agora, Papai. Que essa família, Senhor, venha ser próspera, ela venha ser forte, que os dois juntos, Senhor, venham ser forjados um para o outro cada vez mais, Senhor, a fim de cumprir o chamado deles nessa terra, Papai. Mais do que uma religião, Senhor, mais do que palavras, Senhor, que seja, Senhor, um prazer que eles possam caminhar juntos, dia após dia, Senhor, destrinchando novas barreiras, Senhor, em desafios novos, Senhor, desfrutando de tudo que o Senhor proporcionou para eles, Senhor. Que as pessoas possam olhar para esse casal, que eles sejam vitrine, Senhor, para que muitos que já desistiram, Senhor, para que muitos, Senhor, que estão feridos, possam ser curados, Senhor, através desse matrimônio. Papai, que esse matrimônio não seja algo apenas terreno, mas seja algo ligado no céu. Que todos os lugares que eles pisarem a planta dos pés, Senhor, eles tomem por governo. Que todos os lugares que eles colocarem a mão, Papai, que eles tenham a autoridade para mudar, Senhor, a atmosfera do ambiente. Que eles venham, Senhor, cada vez mais ser plenos, felizes, Senhor, em Tua presença e um para o outro, Senhor, que eles possam ser realizados e tudo aquilo que eles planejarem, Senhor, dará certo de acordo com a Sua vontade. Eu declaro, Senhor, que sobre a vida deles os Seus anjos estão acampados, Senhor, e todo mal, toda potestade, todo principado que vier contra a vida deles, Senhor, se por um caminho vier, por 7 retornarão para trás, Senhor. Toda influência, toda inveja, Senhor, toda falácia, toda contrariedade, todo negativismo, Senhor, tudo que é de mal, que vier para atrasá-los, Senhor, que seja como um vento, que venha soprar eles mais longe, que venha impulsioná-los, Senhor, para o seu propósito, a fim de que eles possam, Senhor, viver verdadeiramente o pleno cumprimento do propósito, Senhor, até que a eternidade os una contigo. Amém. Glória a Deus. Amo vocês. Essa é minha solene gratidão, Logan. Quando você me convidou, eu falei, uau, não é só uma responsabilidade. É uma oportunidade de devolver o que você um dia fez por mim. Que você possa colher tudo que o Senhor tem plantado para você, Beatriz, e para suas famílias. Deus abençoe.